E daremos início à nossa segunda palestra desta manhã, Impacto do Diagnóstico Tardio do Autismo na Família, com a professora especialista Aline Pin-Salvan, formada em Pedagogia e Orientação em Famílias, especialista em Terapia Familiar Sistêmica, com experiência na área da saúde mental, pós-graduanda em Transtorno do Aspecto Autista pela CBI of Miami, aprimorando seus estudos da temática de transtorno do espectro autista e as complexidades. Para além do consultório, realiza roda de conversas com mães e professores sobre o assunto. Com a palavra, a professora especialista Aline Pin-Salvan. Muito obrigada. Como eu falei, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu venho falar sobre um tema que é muito atual. O transtorno do espectro autista. E eu vou trazer um pouco sobre o conhecimento, abordar um pouco mais sobre o que é o autismo, porque ainda é algo novo, e por que a importância de se falar sobre o assunto. Justamente por isso, porque como vem crescendo cada vez mais o número de pessoas dentro do espectro, e aí a gente se depara com uma grande questão. As pessoas que trabalham, que estão em contato com essas crianças, adolescentes, não estão preparadas para receberem, para trabalharem com essas pessoas, com essas crianças autistas. Eu me deparo muito, especialmente dentro das escolas, com uma grande dificuldade em atuar com crianças e jovens dentro do espectro. E nas famílias também, gente, a gente não foge disso. E até mesmo dentro do consultório. Então, assim, antes de nós iniciarmos, antes de eu começar a falar um pouco mais, e assim, eu falo demais também, tá, gente? Eu também me movimento bastante com a doutora Michele, gesticulo muito. Mas eu queria perguntar aqui, só para ter uma ideia, quem aqui convive na família ou no trabalho com alguma pessoa autista, que já tem o diagnóstico de autismo? Olha lá, até que temos um número aí, temos mais uma aqui que já saiu daqui, a Marta, né, que também tem, que eu sei que tem uma pessoa na família. Por que eu estou perguntando? Justamente assim, o que vem acontecendo? Vem aumentando o número, as pessoas não sabem o que é, causa-se um certo estranhamento e uma grande dificuldade na convivência e no trato em relação a essas pessoas. Por que é importante a gente saber um pouco mais do que é o autismo? Porque, assim, uma parte aqui não conhece ninguém, não convive com uma pessoa autista. Mas podem ter certeza que daqui a um tempo vocês terão. Tenho certeza disso. E talvez até tenham contato, mas ainda não tem diagnóstico. Não sabe. Porque o que tem acontecido cada vez mais? Adultos recebendo diagnóstico. E aí, assim, se fala, nossa, mas como assim? Sim, eu já vou explicar um pouquinho mais a respeito disso. Então, assim, para nós falarmos um pouco sobre o impacto na família, é importante que a gente compreenda... mudou. O que é o autismo? Primeiro que, assim, se eu perguntar, é muito comum, no senso comum, vamos assim dizer, relacionar o autismo como aquela pessoa que vive no mundo próprio dela, constantemente voltada para si, que não se comunica de forma alguma e que vive num movimento que a gente chama de estereotipia, que é o movimento mais conhecido, que é aquele movimento do balanço, de ficar para frente e para trás. Ou então, eu ouço muito nas escolas, especialmente escolas onde tem adolescentes, é muito comum a gente escutar... ele é um débil mental, ele é um retardado. É isso que a gente escuta. E aí a gente se depara com a falta de conhecimento.
Aí a gente se depara melhor com a necessidade do conhecimento. Porque quando isso acontece dentro de uma escola, onde há um adolescente autista, um jovem autista, que vivencia todas as dificuldades dele, e ele ainda encontra os outros que acham, que o julgam desta maneira, como é que ele vai conseguir se sentir acolhido? Como é que ele vai conseguir se desenvolver? Como é que ele vai conseguir se sentir pertencendo, de alguma forma, àquele grupo ou àquele local onde ele deveria, sim, ser acolhido? E aí eu estou falando de escola, só que vamos para a família. Isso também acontece na família. E a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Então, assim, gente, o que é o autismo? Primeiro, que uma outra coisa que é comum a gente escutar, que o autismo é uma doença. Autismo não é uma doença. Então, a gente, compreendendo que o autismo não é uma doença, não tem cura. Tá? Autismo é para a vida toda? É para a vida toda. Então, porque assim, tem remédio? Às vezes tem remédios para tratar alguns sintomas, algumas dificuldades. Mas remédio para o autismo? Não existe. Até se fala muito hoje em dia no canabidiol, na risperidona, que às vezes é indicado em alguns casos, mas não é pensando que vai resolver a questão do autismo. Tá? Então, assim, muitas vezes, a família, ou mesmo profissionais, acreditam que aí começa-se um tratamento e que a criança vai deixar de ser autista dali a um tempo. Isso não existe. Então, o autismo, ele é definido como um transtorno do neurodesenvolvimento. Tá? Então, assim, é a nível cerebral. Hoje já se sabe que o cérebro autista, ele tem um funcionamento diferente. Ele tem uma concentração ou uma diminuição de neurônios em áreas distintas do cérebro. Então, assim, esses neurônios estão dispostos de forma diferente de um cérebro típico. Tá? Então, assim, isso já é fato, já se sabe que isso houve um estudo e que já é possível comprovar. Ele é um cérebro hiperexcitado. O autista, gente, é aquela pessoa que tem uma cabecinha que está ali pensando, visualizando coisas o tempo todo. Imagine como isso deve ser desgastante. Aí fala assim, ele é agitado. O cérebro dele é agitado. E aí é claro que isso trará diferentes implicações, diferentes questões, por conta desse funcionamento diferente a nível cerebral. Então, aí a gente traz um pouco mais aqui, que eu não sei, que não vai para baixo, para cima. Aí foi. Uma hora eu acerto. Gente, vamos lá. O que o autismo... Quais são as grandes questões dentro do autismo, tá? Então, vamos lá. Primeira questão, que é muito comum, é a questão da dificuldade em habilidades sociais. Eu não vou entrar nisso necessariamente agora, porque as outras dificuldades mais comuns, os outros desconfortos, vai trazer uma explicação mais clara a respeito dessas habilidades sociais. A segunda ali, atraso ou dificuldade na oralidade, na fala. Então, assim, acredita-se muito assim, autista fala? Tem autista que fala, tem autista que é verbal. Eu pelo menos, assim, eu até diria que, assim, a grande maioria, hoje, daqueles que estão dentro da escola, eles falam. Eles têm o verbal, a oralidade desenvolvida. Só que, mesmo tendo essa oralidade desenvolvida, o que acontece? Inicialmente, quando ele é criança, pequenininho, ele apresenta um atraso na fala. Ou, às vezes, não. Ele não apresenta atraso na fala. Ele, pelo contrário, ele muito cedo, por volta dos seus 2 anos de idade, 1 ano e pouco, mais ou menos, ele fala até pelos cotovelos, mas ele tem uma fala
diferenciada de uma criança da idade dele. Ele tem uma fala fluida, ele tem uma fala, muitas vezes, com um vocabulário extenso, muito maior do que de uma própria da idade dele. E ele normalmente utiliza palavras, a gente diz assim, palavras rebuscadas, termos que não condizem com uma criança. Outro detalhe, às vezes essa criança, ela fala com uma entonação diferente. Ela fala como se fosse, sabe, no tablet, ali no computador, então ela vai falar, eu sei que você... Ela usa uma entonação diferente, uma cadência diferente do normal. É um distúrbio de linguagem, é uma questão da oralidade. E aí, normalmente, o que acontece? Essa criança é encaminhada para uma fono, para uma avaliação. E aí, a partir da fono, é que se percebe que tem algo além. Então, normalmente, a criança que vai para uma avaliação fonoaudiológica, ela acaba sendo depois encaminhada para uma neuropsicóloga para se fazer uma avaliação, e aí é que surge o diagnóstico do autismo. Então, eu costumo dizer, olha só, e aí é um grande problema, porque aquela criança que fala perfeitamente e que usa até termos além da idade dela, ela é considerada, olha que legal, vocês viram, meu filho fala, nossa, você viu como ele fala bem? Gente, a gente tem que ficar muito atento, porque o que acontece? Aí, vai passando, a criança vai crescendo, os desconfortos, todos os outros vão surgindo, ela vai convivendo com isso, e o diagnóstico surge somente mais tarde. Depois nós... e aí tem mais uma questão. Aquela criança que quase não falava, ela vai para uma fono, começa a desenvolver a linguagem, só que mesmo assim, ela começa a desenvolver uma linguagem que não é para se comunicar. Ela fala palavras, ela repete algumas coisas, mas ela não a utiliza para comunicar algo, para pedir alguma coisa, para trocar algo com o outro. Ela adquiriu a oralidade, mas ela ainda não a utiliza com a função inicial, que é de se comunicar. Aí precisa de todo um processo de trabalho, de tratamento, para que ela consiga, aos poucos, usar essa linguagem para se comunicar. Aí a gente entra na questão dos desconfortos sensoriais. Eu não sei quem aqui já ouviu falar na questão do distúrbio de processamento sensorial. Parece um palavrão, né? Então, assim, o que é isso? É muito comum a pessoa autista conviver com alguns desconfortos sensoriais. Isso por quê? Lembra que eu falei que tem neurônios lá concentrados em determinadas áreas? Então, alguns têm uma sensibilidade maior, por exemplo, na área olfativa, outros auditiva, outras na questão do tato. Existe uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade. É mais comum a gente ver a hipersensibilidade. São aquelas pessoas que estão dentro do espectro e que não toleram alguns sons. Ela não consegue ficar em ambientes onde tem muito barulho. Eu conheço uma pessoa que é autista, que foi diagnosticado recentemente, há 1 ano apenas. Ele tem 47 anos hoje. E ele falou assim para mim, Aline, eu coleciono denúncias na lei do psil. Porque eu não tolero barulho. E aí ele falou assim, antes de eu receber o diagnóstico, eu me sentia, o justiceiro, né? Tá ultrapassando a lei, ele denunciava. Ele chegava ao ponto, gente, de dentro de casa, as outras pessoas não se incomodavam, mas ele saía de madrugada, ele pegava o carro, saía de madrugada para procurar de onde vinha o som para ele poder fazer a denúncia. A partir do momento em que ele recebe o diagnóstico, o que acontece? Ele fala, opa, provavelmente não é
os outros que estão realmente abusando? Sou eu. A dificuldade é minha. Então, o que ele começa a fazer na terapia? Porque a terapia ajuda nesse sentido. Não vai resolver, não vai tirar esse desconforto dele. Porém, vai ajudá-lo a encontrar estratégias para conviver com esse desconforto, para amenizar esse desconforto. Eu tenho, por exemplo, gente, uma criança na escola onde eu trabalho, que foi diagnosticado com 3 anos de idade, hoje ele está com 4, e ele não consegue, por exemplo, na hora do pátio, do recreio, chega um momento em que ele precisa sair. Ele precisa sair daquele local. E ele procura um espaço onde não tem criança, onde não tem barulho. E aí, conversando com a terapeuta ocupacional dele, o que a gente fez? A gente introduziu o fone, abafador de ruídos. Porque, então, quando ele começa a sentir esse desconforto, o que ele faz? Ele já vai na mochila dele, ele pega esse fone e ele desce novamente para brincar. Aí, muitas vezes, a gente escuta assim, mas aí ele vai se excluir mais ainda com esse fone. Não, porque ele não está deixando de escutar. Só está diminuindo a intensidade do som para ele. Aí, eu tenho uma outra pessoa, como foi falado, eu faço uma roda de conversas com quem chama Cuidando de Quem Cuida. É uma roda de conversa com quem... pais, familiares que tem alguém autista na família, professores, terapeutas. E eu tenho também pessoas autistas nessa roda de conversa. E tem uma mãe que ela foi diagnosticada dentro do espectro aos 36 anos durante a gestação da filha. E ela falou, Aline, para mim, ela tem uma sensibilidade do tato. Ela falou, o abraço, para mim, é como se estivessem enfiando espinhos. Gente, para a gente entender a intensidade, porque para a gente, às vezes, aí é taxado como frescura. Deixa de ser fresco. Por que você não quer dar um abraço? Ou então, por que você não consegue... Essa criança minha lá na escola, não, você não pode subir e ficar aqui, você tem que ficar lá onde estão todas as crianças. Então, se não há conhecimento, essa criança, essa pessoa, ela é negligenciada. Essa mãe que me falou que o abraço parece que está enfiando espinhos nela, ela falou assim, eu não consigo abraçar minha filha. A filha dela tem 6 anos de idade. A filha dela também está dentro do espectro. Porque a gente sabe que existe uma questão de hereditariedade. E ela falou assim, a minha filha, pelo contrário, ela tem a questão da seletividade alimentar, mas ela adora abraçar. E ela vem me abraçar e eu fico toda dura, porque eu não consigo. Ela falou assim para mim, quando eu era jovem, meus irmãos, quando eles queriam me provocar, ou eles queriam me castigar, ela é uma única menina, e tem mais 3 irmãos, meninos, ela fala assim, eles faziam um montinho em cima de mim. Eu ficava desesperada. Eu começava a gritar, surtar, eu chorava. E aí a minha mãe falava, para de bobagem, eles só estão brincando com você. Só que o desconforto dela era tamanho. Só que assim, quando você não sabe que isso faz parte de um transtorno, que é algo que você tem, você começa até mesmo a achar, puxa, mas por que eu me sinto dessa forma? Por que eu não consigo aceitar como os outros? Aí, por exemplo, a seletividade alimentar. É uma dificuldade, gente, com a textura, normalmente, dos alimentos. Não é nem necessariamente com o sabor, é mais com a questão da textura. Então, é como se estivesse colocando na boca... Isso eu tenho um relato de uma outra pessoa, que ela fala assim, me dá uma mexerica. A mexerica, para mim, é como se estivesse colocando uma esponja dentro da minha boca. Um pedaço de carne é como se estivesse me colocando um pedaço de pano dentro da minha boca. Eu não consigo ter prazer naquilo. Eu não consigo ter aquilo dentro da minha boca. Então, esses são os desconfortos. Assim, eu poderia ficar falando aqui com vocês muito mais. É que não vem ao caso hoje eu me estender demais. Aí a gente tem também a questão das estereotipias,
que uma daquelas é o balanço, né, que é o que mais a gente conhece. Tem uma outra que é aquela do flyer, né, que é ficar balançando as mãos como se tivesse fossem asas. E aí, exatamente, tem muito com os dedos, né? Então, assim, tem crianças que eles ficam balançando os dedos, mexendo, eles ficam olhando. Eu tenho criança que começa a mexer assim. Tem adultos que começam, eles estão, por exemplo, porque assim, as estereotipias, gente, elas acontecem normalmente, elas aparecem com uma intensidade maior nos momentos em que a pessoa autista está ociosa ou quando ela está ansiosa. São os momentos mais comuns dessa estereotipia aparecer. Por isso que quando eu tenho na escola uma criança que eu percebo que começa, eu já dou uma função para ela. Né? O que eu vou fazer? Eu vou deixá-la. Então, eu tenho uma criança que ele começa a mexer os dedos no ar e, além disso, ele começa a emitir sons com a boca como se fosse de luta. Então, ele fica... Ele começa a emitir sons. Nesse momento, eu olho e falo, fulano, você quer fazer tal coisa? Vem aqui me ajudar. E aí eu dou uma função para ele. O que acontece? Ele sai daquela necessidade da estereotipia e volta para aquilo que está acontecendo. As estereotipias no adulto também é muito comum. Aí não vão se identificar, tá, gente? Porque muitos de nós temos, gente, por exemplo, balançando a perna. Começa a balançar a perna sem parar. Ou então começa assim, né? No colar, no anel. Assim, e é muito importante a gente saber que as estereotipias, gente, elas não são exclusivas do transtorno do espectro autista. As questões da linguagem não são exclusividade do transtorno do espectro autista. É por isso que, para um diagnóstico, requer uma avaliação. Uma avaliação porque precisa olhar o todo. Não dá para a gente se pautar em apenas uma característica, uma questão só. Mas, então, assim, por que eu estou trazendo isso? Porque, assim, é muito comum... Por que o adulto autista, ele começa só com uma balançada a perna, ele começa a mexer no colar, ele está lá esperando para ser atendido num consultório médico, é um momento ocioso. Então, ele começa a mexer no anel. Isso é um recurso que, dentro da terapia ocupacional, trabalhando com um autista, é um recurso que é utilizado. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que ele começou a se machucar. Ele começou a tirar a pelinha do lábio. Essa começou a ser a estereotipia dele. Ele foi para o corpo. Ele chegava com o lábio todo sangrando. Ele fazia isso muito no momento de dormir. Sabe aquele momento que está ocioso, que coloca para dormir, que ainda está esperando para pegar no sono? Então ele acordava com os dedinhos cheios de sangue, seco. E conversando também, então assim, o que a gente começa a oferecer? Outros recursos para sair do corpo. Então aí tem anéis. Tem uns anéis que tem a parte do meio que ela gira. Então, você começa a utilizar esse anel. Ou então, uma caneta que fica apertando. O que o adulto faz, o adulto autista? Ele começa a buscar esses recursos, porque se ele começar a mexer os dedos, começar a se balançar para frente e para trás, né? O que vão falar dele? Então, começa-se a buscar mecanismos que vão minimizar um pouco isso. Aí a gente tem o hiperfoco. É outra característica muito comum. O hiperfoco é quando existe uma atenção intensa a um determinado assunto, um interesse intenso a um determinado assunto ou a um fazer algo. Isso é importante a gente saber. O hiperfoco não está relacionado só à busca por conhecimento sobre algo determinado. Ele também pode estar relacionado ao fazer algo. E o hiperfoco, ele pode permanecer o mesmo ao longo de toda a vida, mas como ele também pode ir mudando ao longo da vida. Quem assistiu aqui já viu aquela série Uma Advogada Extraordinária? O hiperfoco dela, baleias, né? Então ela sabia tudo sobre baleias.
Ela se formou em algo na área? Não. Mas é muito comum isso acontecer. Quando há um hiperfoco direcionado para um determinado conhecimento, eu tenho, por exemplo, um homem, um autista, que ele, desde muito criança, ele montava quebra-cabeça com uma facilidade enorme, e ele passou, depois do quebra-cabeça, a começar a querer montar aqueles brinquedos de ossos de dinossauros, que são os fósseis, né, como se fossem os fósseis, e ele não mudou esse foco. Ele hoje é um grande paleontólogo. Inclusive, ele é destaque na paleontologia dentro do Brasil. Só que até ele chegar nisso, ele sofreu bastante ao longo da vida dele por conta disso. E ele fala assim, até hoje, ele falou assim, eu durmo pensando na montagem dos ossos e eu sonho que eu estou montando ossos de dinossauros. O hiperfoco, ele pode ser, nesse caso, por exemplo, dessa pessoa, algo positivo, porque vai encaminhar para uma formação, mas ele também pode ser prejudicial, porque quando eu me volto totalmente para um determinado assunto, eu me fecho para os demais. Então, por isso, a gente precisa saber, enquanto profissional, saber, enquanto também família, saber em quando a gente usa esse hiperfoco a nosso favor, para que a gente possa trabalhar algo com aquela criança ou com aquela pessoa, e quando a gente precisa quebrar esse momento do hiperfoco. Depois nós temos a questão da rigidez de comportamento. Isso também é muito comum. As coisas precisam acontecer daquele jeito, da mesma forma que ele já criou, ele elaborou na cabeça dele. E se algo acontece diferente, a pessoa se desorganiza totalmente. Isso acontece, essa desorganização, gente, por que o autista, às vezes falam assim, ele é agressivo, ou ele começa a gritar, ele fica agitado, ele começa a andar de um lado para o outro. Isso mostra que ele tá vivenciando um desconforto intenso. O desconforto intenso gera essa desorganização interna. Então, ele precisa de algo que o auxilie a sair dessa desorganização. Então, se, por exemplo, a desorganização dele é a questão da luminosidade, ele precisa sair daquele ambiente. Se a questão dele é porque mudou algo na rotina, de alguma forma vai precisar auxiliá-lo a lidar com aquilo. E aí a gente entra na questão que a doutora Michele falou, a importância da rotina. A rotina é fundamental. Eu trabalho com criança e eu sempre falo para os pais, a rotina é fundamental para as crianças. Por quê? Ela traz previsibilidade, ela traz segurança. A criança sabe o que vai acontecer depois daquilo que ela está realizando. É claro que os imprevistos surgem, acontecem. A gente também tem que aprender a lidar com os imprevistos. Mas a rotina, inclusive nisso, ela auxilia. Porque quando eu tenho uma rotina organizada, quando surge um imprevisto, eu não me desequilibro totalmente. Eu volto, porque eu tenho ali o restante que eu consigo reorganizar. E para o autista, isso é fundamental. Qualquer coisa que saia fora da rotina, vou trazer aqui o exemplo de uma outra criança. Eu tenho uma criança de 2 anos de idade e ele tem toda a rotina dentro da escola e um dia a gente resolveu, a gente já tinha avisado, a gente faz essas dinâmicas, mas nós levamos o grupo dele, que nós íamos até a praça perto da escola para fazer uma roda de música, para fazer algumas brincadeiras na praça. No momento de sair, ele já começou. Aí eu dei a mão para ele, eu fui dando a mão para ele, e ele começou, primeiro que ele queria escapar, depois ele começou a tentar me morder, coisa que ele nunca fez. Ele não faz, normalmente. Aí eu falei, opa, é porque nós estamos saindo, nós mudamos a rotina dele. Aí eu falei, bom, nós erramos, porque nós deveríamos ter falado mais vezes, conversado mais vezes com ele, mostrado onde é a praça anteriormente, para depois sair com ele. Então é isso. A gente conhecendo, a gente consegue ajudar. A gente consegue prever algumas coisas e evitar que a pessoa autista entre nesse desequilíbrio. E o pensamento literal. A pessoa autista, ela pensa de acordo com o que é falado. Então, por exemplo, ela não vai entender
ela vai ter dificuldade de entender uma piada. Ela vai ter uma dificuldade de entender as metáforas. Por exemplo, você dizer assim, nossa, hoje vai chover canivete. Pode ter certeza que na cabeça dessa pessoa ela vai imaginar canivetes caindo do céu. Se você falar para a criança, nossa, tem um galo na sua cabeça, à noite o galo vai cantar lá na sua casa. Ela vai imaginar o galo em cima da cabeça dela cantando durante a noite. Eles são literais. E aí entra... Gente, dentro disso tudo, dá para a gente perceber as dificuldades nas habilidades sociais. Porque se eu tenho dificuldade na fala, como é que eu interajo? A comunicação ela é importante. Se eu tenho a questão dos desconfortos sensoriais, eu não consigo fazer parte, estar em determinados lugares. Se eu tenho as estereotipias, eu também causo um estranhamento no outro. O hiperfoco, a rigidez, o pensamento literal. Normalmente, a pessoa autista ela é conhecida como sendo grossa, mal educada. Por quê? Ela fala o que ela pensa. Ela não vai ficar buscando... sabe como a gente faz assim para a gente chegar e dizer para aquela pessoa que, olha, isso aqui olha, não está tão legal, mas isso... Não ficou bom. Se você perguntar para ele assim durante o jantar, e você gostou? Não gostei. Ele vai falar. Se você dá um presente para ele e você disser assim para ele, olha, se você não gostar, você pode falar, ele vai dizer, não gostei, toma. Ele não está sendo mal educado, ele está sendo ele, simplesmente. Vamos ver se agora vai, Eugênio. Foi. Gente, novos diagnósticos. E agora vem uma grande questão, porque assim, o que eu mais ouço, até estava conversando com a doutora Michele recente, agora há pouco, né, que a gente mais ouve é assim... Puxa, mas agora tudo é autismo? Né? Então, agora todo mundo é autista? Porque os diagnósticos estão aumentando. Não existia autista antes? Sim, sempre existiu. Só que não existia ainda tanto conhecimento para se chegar a um diagnóstico. E essas pessoas autistas que estão sendo diagnosticadas agora na vida adulta... Gente, tem um monte, tá? Assim, tem vários relatos. Elas foram diagnosticadas erroneamente com transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade e tantos outros. Não vou nem citar outros tantos aqui, mas elas eram classificadas em outras patologias. E aí elas eram medicadas para essas outras patologias. E resolvia? Não. Até porque a gente sabe que, para o autismo, o fundamental é a terapia. A terapia direcionada para o autismo, com um profissional especializado para isso. E aí a gente estima-se, olha só, que de 1 a 2% da população mundial encontra-se no transtorno do espectro autista. Ali, cerca de 1 a cada 100 crianças é autista, isso de acordo com a OMS. Mas, de acordo com uma pesquisa recente, de abril agora deste ano, lá nos Estados Unidos, o número é agora de 1 para 36. A cada 36 crianças, nós temos uma criança autista. Isso lá nos Estados Unidos. Aí, aqui no Brasil... A gente vira e fala assim, não, mas se a gente for procurar, não são tantos. É que aqui no Brasil ainda é subnotificado. Porque eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil só entra na estatística se a família procurar e fizer um cadastro, inclusive tirar aquele documento, que tem um documento agora, né, para autista, aí sim é notificado. Caso contrário, não é. Então, quantas famílias, por exemplo, elas desconhecem que existe isso, então não existe. Elas não entram na estatística. Pode perguntar. Não, vontade. Falando de pouco tempo, tá? Assim, eu sou professora da rede pública municipal. A gente tinha uma criança autista por período. A gente tem manhã e tarde. Hoje nós temos de 3 a 4 por sala. Olha só, gente. Essa é a realidade.
Não, perfeito. É importante vocês falarem, vocês trazerem essas informações. E eu trago para você, eu vivo isso, eu sou de uma escola particular, uma escola privada, e trabalho com educação infantil, e é isso. Só que aí uma grande questão. Existe preparo? A gente tem conhecimento para trabalhar com essas crianças? Com esses jovens? Nós não temos. E é por isso que a gente tem que levar esse conhecimento para dentro das escolas. A gente tem que atuar dentro das escolas. Porque você trabalha com qual faixa etária? Educação infantil. Então, ainda educação infantil, gente, eu digo que é mais fácil no sentido da relação com o outro. Agora, quando a gente fala a nível de ensino médio, de ensino fundamental 2, a situação fica pior. Porque aí a gente se depara com o bullying. Sim, o bullying. O bullying é gigantesco com a criança autista. Porque o que eu falo? A criança autista, o jovem autista, o adulto autista, ele não desperta a empatia logo de cara, como, por exemplo, uma criança com síndrome de Down ou com uma criança com uma deficiência física. Porque o que acontece? Não está ali no físico, não é aparente. Quando é aparente, eu olho um cadeirante, por exemplo, naturalmente as pessoas já começam a se mobilizar, você quer ajuda, as pessoas se organizam. Agora com o autista não. E aí eles são conhecidos como o que eu acabei de falar. Isso que eu falei que eles falam que é um retardado, é o depoimento de uma mãe de uma criança de 13 anos, lá em Piracicaba, que o filho dela tem que ficar na escola das 7h30 às 4h da tarde, e que a gente sabe que isso é um grande problema, porque a escola não está preparada, não tem um espaço reservado para essa criança, para esse adolescente no momento do desconforto, e ela é obrigada a ficar na sala de aula, onde ela começa a ter inquietação com o barulho do som do lápis no papel. E aí os amigos que falam dele, você é um retardado. Pode falar, doutora. Sim. Sim. É. Exatamente. Então, assim, olha quanto impacto tem acontecido, tem gerado a vivência, a integração de uma pessoa autista. E aí a sociedade está preparada, gente? Não está, mas nós temos que nos preparar. Porque assim como a nossa colega acabou de citar na escola dela, o número vem crescendo cada vez mais. Tá? E não é, gente, achar assim, são vocês que estão querendo diagnosticar todo mundo como autista. Não é verdade. Gente, eu tenho 5 minutos, mas eu tenho... Calma aí. Eu falei que eu falo bastante, mas é que o tema requer a gente falar mais coisas. E eu tenho uma grande dificuldade. Onde que eu tenho que posicionar isso? Foi. Gente, só para saber, processo diagnóstico. Primeiro, especialistas. Procurar uma neuropsicóloga, porque a neuropsicóloga vai fazer a avaliação em sentido de aplicar todos os testes necessários. Que é o que eu estou dizendo para vocês. Não vai chegar lá e vai falar, você é autista, o seu filho é autista. Não é assim. Então, vai passar para uma neuropsicóloga, que é especializada para fazer essa avaliação, e depois passa com um psiquiatra ou um neurologista, porque aí é o médico, psiquiatra ou neurologista que dará o laudo. Esse é o processo natural. E, a partir daí, é que é encaminhado para os tratamentos. Por que há um atraso no diagnóstico? Vamos lá. Primeiro, crenças de família. Quais são as crenças de família? Isso vai passar. Você também... Imagina, seu pai também era assim quando era criança. Quando entrar na escola, melhora. Isso é frescura. Você vai ver. Espera crescer mais um pouco. Diagnósticos errados, que eu já falei. A falta de conhecimento. Medo e preconceito. O medo do preconceito, eu costumo dizer, né?
o medo de uma avaliação, o medo de receber um diagnóstico, e eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Crescer sem um diagnóstico, o que causa para a pessoa que é autista? Primeiro, olha lá, ela vive em busca de uma adequação social. Gente, e isso é exaustivo para eles. Conversa com uma pessoa que recebeu o diagnóstico de autismo agora. Ele fala assim, é muito comum eles falarem assim: você não sabe o quanto eu tento me adequar em determinadas situações, o quanto eu tento inibir os meus movimentos, o quanto eu tento inibir os meus desconfortos. Só que aí depois há um desgaste emocional enorme, porque eu estou lutando contra aquilo que está dentro de mim. E para me adequar a um padrão que a sociedade exige, porque o meu jeito não é aceito. E não é aceito pelo outro, então eu também deixo de aceitar em mim. Aí vai acabando, né, os desconfortos e inquietações constantes, porque se eu tenho dificuldade com luminosidade, mas eu vou em todos os lugares que tem essa luz, então eu tenho que ficar me adequando, eu não olho, eu fico olhando para baixo, porque eu não quero entrar em contato com essa luz. Eu sou convidada para ir a uma festa e aquele barulho todo me incomoda, então eu vou, mas porque né, assim, ou então eu começo a me excluir. E isso é muito comum acontecer. Aí surge a baixa autoestima, porque eu não me aceito do jeito que eu sou. Porque eu tenho algum problema, mas eu não sei o que eu tenho. Então, assim, o problema sou eu. Eu deveria mudar, mas eu não consigo. Então, eu sou incapaz. E aquilo que a doutora Michele falou, né, e isso acontece dentro da família. Começa-se a ouvir assim: isso é falta de educação, isso é falta de uma surra. Isso acontece porque você é mimado. Por isso que você é desse jeito. Conflitos constantes, né, com ele mesmo e com as pessoas com quem ele convive. Ansiedade intensa a cada nova situação, porque se ele sabe que ele vai viver, ele tem um desconforto com determinada coisa e que ele sabe que ele vai ter que fazer parte daquilo. Por exemplo, imagine a escola. Ele sabe que ali há um desgaste enorme para ele, mas ele tem que ir. Então, cada vez que ele tem que ir, ele já começa a sofrer de ansiedade por conta de ter que enfrentar tudo aquilo novamente. Sentimento de exclusão. Então, ele vai se sentindo excluído, mas, na verdade, ele também começa a se excluir do meio social. O medo, a solidão, ele se sente solitário, desejo de desistir. É muito comum a gente encontrar pessoas que foram diagnosticadas recentemente, adultos, e que dizem assim, eu já ouvi um falar assim: se eu não tivesse recebido o diagnóstico há 2 anos atrás, eu não sei se eu estaria aqui. Eu estava a um passo de acabar com tudo. Porque o desconforto era tão grande, eu não me sentia incluso em nada, que o meu desejo era acabar com tudo isso. A frustração profissional e em relacionamentos. Porque eu não consigo me encaixar, eu não consigo me relacionar com as pessoas, nem profissionalmente e nem amorosamente. E a família, gente? A família vive e acabou. A família vive cobranças, culpas, distanciamento social, casais que se separam por conta de uma criança autista, as frustrações, o adoecimento. Aí, gente, só rapidamente, me dá 5 minutos, Roberto? 2 minutos? 2, tá, gente, rapidamente. A questão da figura da mãe. A doutora Michele trouxe a figura da mulher, a mãe, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas até há pouco tempo atrás, uma das possibilidades do autismo existir era por conta das mães geladeiras. Ditas geladeiras. A falta de afeto da mãe quando a criança era pequena. Gente, isso caiu totalmente por terra. Não é verdade. Vamos parar de culpar a mãe, porque a mãe já começa a sofrer cobranças quando o diagnóstico é tardio, porque ela é considerada você que não educou, você que não dá conta do seu filho, você não controla o seu filho?
Então, assim, a mãe... o pai entra também, mas normalmente é a figura da mãe, é a figura materna. E mesmo depois, quando a criança encontra um diagnóstico, é ela quem vive uma exaustão na educação e rodando de terapia em terapia com essa criança. Vem o sentimento de luto, porque quando o sentimento de luto no sentido do filho idealizado, do filho ideal. A família vivencia isso. O sentimento de que aquele filho que ela idealizou não existe. E aí ela tem que lidar com isso. E esse processo é demorado até ela conseguir elaborar e, muitas vezes, aceitar e compreender e realmente conseguir ajudar o seu filho. Aí existe um paradoxo, né? Existe quando surge o diagnóstico, a culpa e o alívio. A culpa é da família, o alívio é de quem recebe o diagnóstico, porque, ufa, agora eu sei o que eu tenho. Não é loucura minha. Não sou eu que não... Existe uma questão maior. E aí eu me sinto pertencendo a um grupo, e aí eu busco tratamento, e eu começo a lidar melhor com tudo aquilo que me causa desconforto. A autoimagem vai melhorando, eu vou me sentindo cada vez melhor. Eu tenho aqui algumas frases, mas, gente, quem quiser essas frases, normalmente eu acabo colocando lá no meu perfil no Insta. Eu nem coloquei, eu acho que aqui o meu perfil, eu não lembro se eu coloquei, mas essas são frases de pessoas autistas adultas. Eu coloquei ali, ó. Então, essas frases eu acabo postando no meu perfil, para que a gente possa refletir um pouco mais, para que a gente tenha empatia, para que a gente possa conhecer para transformar. Esse é meu foco, levar conhecimento para que haja conhecimento. Quando há conhecimento, há compreensão e há realmente a transformação. Não tem jeito. Tá? Gente, então, assim, infelizmente, não consegui me alongar. Olha, é por isso que preciso de curso, porque eu ficaria falando muito mais. Mas muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser, pode mandar mensagem para mim. Eu vou tirando dúvidas também. E quem quiser fazer parte da minha roda de conversa, que acontece a cada 15 dias, só me procurar pelo Insta também. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à professora especialista Aline Pinsalvan.